Fala, galera. Vamos corrigir a nossa lista de princípio fundamental da contagem aí, visando as provas do bombeiro e do guarda, né, municipal aí de Duque de Caxias, né? Então, questão um fala o seguinte. Então, antes de começar a fazer questão um, o que nós vimos na nossa aula? Nós vimos o princípio multiplicativo, né, o princípio aditivo e, Sandro, quando eu vou diferenciar um do outro? Presta atenção no enunciado, olha só. Saulo deseja comprar um saco de feijão especial, no qual é vendido em três lugares distintos: na cidade capital, em dois lugares distintos na cidade de Montreal e em quatro lugares distintos na cidade de Florestal. De quantas maneiras Saulo pode adquirir o saco de feijão especial? O que o aluno pega? Ele sai o que? Ah, sim, vamos multiplicar tudo. 3 vezes 2 vezes 4. Calma. Olha só. Você tem a cidade capital, a cidade de Montreal e a cidade Florestal. Então, na cidade capital, três possibilidades de comprar o feijão especial. Na cidade de Montreal, duas possibilidades aí para comprar o feijão especial e quatro lugares distintos aí na cidade florestal. Quatro. Sandro, eu vou multiplicar ou vou somar? Então, olha só. Existe a possibilidade do saldo ir ao mesmo tempo, né? Tá ao mesmo tempo na cidade capital e na cidade de Montreal? Não. Ou ele compra o feijão na cidade capital, ou ele compra na Montreal, ou ele compra na Florestal. Não tem como ele estar nos dois lugares ou até nos três lugares ao mesmo tempo. Então, essa ideia de uma coisa ou outra é soma, né? Ou você vai somar. Então, aqui é um caso de adição, é o caso aditivo. Se você somar aqui, você tem nove possibilidades, gabarito letra D. Beleza? Percebeu, né? Então vamos para a questão 2 para a gente ver se é aditivo ou multiplicativo. Deseja-se atravessar um rio. Para isso, temos três botes, duas lanchas e quatro planadores. De quantas maneiras podemos fazer essa travessia? Então ele tem o bote, ele tem lancha e tem planadores. Para você atravessar esse rio, tem a possibilidade de você ir no bote e na lancha ao mesmo tempo, ou no bote, na lancha e no planador ao mesmo tempo, não. Ou você vai de bote, ou você vai de lancha, ou você vai de planador. Novamente, um caso de aditivo. Ó. Três possibilidades para de bote, mais duas possibilidades para de lanchas, mais quatro possibilidades para de planadores. Totalizando aí nove possibilidades. Gabarito letra B. Beleza? Uma questão 3 ali. Alírio pode viajar de Pernambuco ao Rio de Janeiro por via aérea ou terrestre. Ou ele vai de avião, ou provavelmente deve ser avião ali, né? Ou vai de ônibus, carro, enfim. Para viajar de avião, ele pode comprar uma passagem em três empresas diferentes. E para viajar por rodovia, ele pode comprar uma passagem em quatro empresas diferentes. De quantas maneiras Alírio pode viajar de Pernambuco para o Rio de Janeiro? Então, olha só, ou ele vai de avião, ou uma linha aérea, ou ele vai de pela rodovia. Então, olha só, a passagem ele pode comprar de quantas maneiras? Três maneiras, não é isso? Três empresas diferentes. E quatro empresas diferentes para rodovia. Você vai multiplicar ou vai somar. Então, olha só, ou ele vai de avião, ou ele vai de ônibus, carro, enfim, beleza? Ou ele vai de avião, ou ele vai de ônibus. Então, uma coisa ou outra, método aditivo, 3 mais 4, 7. 7 possibilidades, gabarito letra C. Então, cuidado, né? Presta atenção para ver se é aditivo ou multiplicativo, tá? Porque a maioria das questões que a gente pega para resolver, a maioria é multiplicativo. Mas cuidado. A senhora Lendu, gerente geral de uma empresa de petróleo, tem 8 vestidos, 6 roupas esportivas em seu guarda-roupa. De quantas maneiras pode se vestir? Então, ó, ou ela vai de vestido, né? Ou ela vai de roupa esportiva. Não tem como ela colocar um vestido e a roupa esportiva ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. Então ela tem oito possibilidades para ir de vestido, mais seis possibilidades para ir de roupa esportiva. 8 mais 6, 14. Então, 14 possibilidades. Então, as quatro primeiras questões foram tudo método aditivo aí.
Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 5. Senhor Adamastor é gerente de uma empresa de transporte no sul de Petrolina. Para ir a seu escritório, né, senhor Adamastor tem que vestir camisa e calça. Tá? Ele não é só de camisa ou só de calça. Ele tem que ir com os dois itens, beleza? Ele tem 4 camisas e 3 calças. De quantas maneiras diferentes, senhor Adamastor, pode combinar as 2 peças de roupa? Então, ele vai de calça e vai de camisa, ó. Já deu conectivo E, você sabe que é multiplicação. Então, de calça, ele tem quantas maneiras de calça? Ele possui quatro camisas. E quantas calças? 3 calças. 4 vezes 3, 12. Então, ele pode se vestir de 12 maneiras, gabarito letra B. Tá? Então, preste atenção, ele vai de calça e de camisa. Ele não vai de calça ou camisa. Tá? Então, aqui, ó. Questão 6. Numa eleição para a diretoria de um clube, concorrem 3 candidatos a diretor, 2 a vice-diretor e 3 a primeiro secretário e 4 a tesoureiros. O número de resultados possíveis da eleição é, olha só, você tem diretor, né, vice-diretor, você tem primeiro secretário e tesoureiro, tá? Então, é nessa eleição para o clube tem que ter um diretor, um vice-diretor, ele tem que ter os 4 cargos, não é isso? Não é um cargo ou outro, tem que ter os 4. Então, no princípio multiplicativo. Deixa eu multiplicar aqui. Então, ele tem 3 pessoas que podem ocupar o cargo de diretor, 2 pessoas para o cargo de vice-diretor, 3 pessoas para primeiro secretário e 4 para tesoureiro. Tá? Então, tem que ter pelo menos uma dessas pessoas. Então, multiplicando tudo, você tem 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 8, 72. Então, 72 possibilidades. Gabarito letra C. Tá? Questão 7. Uma lanchonete oferece aos seus clientes as seguintes opções para montar um sanduíche. Então, olha só. Patê. Ele tem 2 tipos de patê. Ele tem 3 tipos de queijo. 4 tipos de frio. E 3 tipos de folha de salada. Se uma pessoa quiser montar um sanduíche com apenas um ingrediente, né? Então, pelo menos um ingrediente, ou seja, um tipo de patê, pelo menos um tipo de queijo, um tipo de frio, um tipo de folha de salada aí. Né? Você quer saber de quantas maneiras ela pode fazer o seu sanduíche? Então, olha só, o patê eu posso escolher o quê? Mas a escolha do patê vai influenciar nos outros itens? Não. Então eu não preciso pensar em dividir meu problema em casos. Então, se aqui não tem uma interferência, eu posso escolher o patê eu tenho 2 possibilidades de escolha, vezes o queijo, 3 possibilidades de escolha, frios, 4 possibilidades de escolha e a folha de salada, 3 possibilidades de escolha. Totalizando aí também, ó, fizemos essa conta quase agora, em uma ordem diferente, mas então aqui dá 72, né? Mesmos números ali aqui. 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 3. 72. Tá? 8. Maria vai sair com suas amigas. Para escolher a roupa que usará, separou 2 saias, 4 blusas e 3 sapatos. De quantas maneiras ela pode se arrumar usando, né, pelo menos um desses itens? Então, olha só. Então, ela tem saia para escolher, ela tem blusa para escolher e sapatos para escolher. Uma escolha que ela fizer não interfere na escolha seguinte. Então, beleza, não preciso pensar em separar em casos, né? É um único caso isso aqui. E o princípio é multiplicativo, porque ela tem que usar saia, 2 possibilidades, tem que usar blusa, 4 possibilidades, e sapato, 3 possibilidades. Multiplicando isso tudo dá quanto? 24. 24 maneiras de se arrumar em Maria tem. Gabarito letra D, ele procede e vamos fazer a próxima. Questão 9. O Shopping Center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro pavimento para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa partindo de fora do shopping
pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados. Então, olha só. Assim que ele chega, ele vai passar pelo térreo. Depois ele vai do térreo ao primeiro pavimento, do primeiro pavimento ao segundo pavimento. Então, olha só, ele tem 4 portas de entrada, tem 4 opções para entrar. Assim que ele escolher uma das opções, agora vai chegar do térreo ao primeiro pavimento, onde tem 5 escadas rolantes. 5. E depois ele pode escolher um entre os 3 elevadores aí disponíveis. Então, o princípio multiplicativo, né, que ele tem que escolher pelo menos um deles, ele tem que passar pela porta de entrada e pelo primeiro pavimento e pelo segundo pavimento ali. Então, multiplicando tudo, vai dar 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 60 possibilidades, gabarito letra E. Questão 10. O armário de um marinheiro tem um cadeado de segurança que possui um disco com as vogais do nosso alfabeto e com os algarismos de 1 a 9. O segredo do cadeado consiste em ordenar 3 vogais distintas. Então, tem aqui uma, duas, 3 vogais, seguidas de 2 algarismos distintos. Os algarismos distintos. Ele quer saber a quantidade, o número total de segredos diferentes. Então, olha só. Ele tem aqui as vogais para escolher. E aqui ele tem os algarismos. Tá? Então, olha só. As vogais, eu posso escolher entre A, E, I, O e U. E os algarismos eu vou do 1 até o 9, do 1 ao 9, que são 9 algarismos. Né? Escrevi aqui do 1 até o 9. Beleza? Então, olha só. E ele fala aqui distintos, ou seja, a vogal que eu escolhi eu não posso usar ela mais. Beleza? Então, a minha primeira escolha aqui vai ser da primeira vogal. Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira escolha. E a segunda escolha, Sandra, é 5 também? Não. Porque eu já fiz uma. Dentre essas 5, eu vou escolher uma. Por exemplo, escolhi o O. Não posso escolher o O mais. Só tenho agora 4 possibilidades. Tá? O princípio multiplicativo, né? Que eu tenho que ter 3 vogais e os 2 algarismos também. Então vamos supor que eu escolhi a vogal E. Sobraram 3 possibilidades para a próxima casa. Tá? As vogais eu já achei. Agora vamos para os algarismos. Então eu tenho 9 possibilidades para o primeiro algarismo. Vamos supor que eu escolhi o algarismo 4. Então sobraram agora 8 possibilidades. Tá aqui, ó. Ó, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 9 vezes 60 dá 540. 540 vezes 8, 4.320. Gabarito, letra E. Beleza? Questão 11. Um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva. Olha só. Ele tem a locomotiva e 7 vagões distintos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 vagões aí, tá? Então a locomotiva ele tem uma única possibilidade, tem uma única locomotiva, não é isso? Aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, tá vendo? Ó? 7 vagões distintos, sendo um deles restaurante, né? Um vagão restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente, imagina que o trem tá indo para lá, então que tá com locomotiva, tem uma única opção, uma única locomotiva, né? Aí ele também fala o seguinte, que o vagão restaurante não pode ser colocado aqui, por exemplo, imediatamente após a locomotiva. Então aqui não pode o vagão restaurante. Eu não tenho 7 vagões? 7 vagões distintos. Só que aqui eu só posso colocar 6. Por quê? Porque existe um vagão chamado de vagão restaurante e eu não posso colocar ele aqui, tá? E eu tenho 6 escolhas. Escolhi uma. Sobraram quantos? 5, Sandro? Não. Sobraram 6 porque agora tem o vagão. Aqui só tem 6 porque aqui não podia quem? Não podia o vagão restaurante. Agora aqui pode os outros 5 vagões mais o vagão restaurante. Então aqui tem 6 possibilidades, tá? 6 possibilidades. Então, já usei uma, duas, sobraram quantos ainda? 5, 4, 3, 2, 1.
beleza? Princípio multiplicativo aí, que tem que ter todos os vagões, né? Um vagão ou outro, tem que ter todos. E agora vamos multiplicar, tá? Nós temos aqui o seguinte, ó. É, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720, 720 vezes 6 vai dar 0, 12, vai 1, 4.320. Gabarito, letra B, tá? Beleza, né? Questão 12. Se existem K maneiras possíveis de pintar uma parede com 3 listras verticais, então olha só, tem uma, duas, 3 listras, por exemplo, essa parede. 3 listras verticais. Aí ele fala para a gente o seguinte, né, com 12 cores, né, com mesma largura e de cores distintas. Supondo que 12 cores diferentes, então o valor de K está compreendido entre. Então, olha só. A minha primeira lista eu tenho 12 maneiras de pintar. E minha segunda lista tem 11 maneiras. Porque eu não posso repetir a cor de acordo com o enunciado. Então, minha terceira lista, ela só pode ser. Lista não, listra, né? A minha terceira lista, ela só pode ter 10 possibilidades. Então, olha só. É, 11 vezes 12, ó. 11 vezes 12 vai dar 1, 2, 1 mais 2, 3. Então, 132 vezes 10, 1.320. Ele fala que está compreendido entre 1.320 é o número maior que 1.315 e 1.330, gabarito letra A. Beleza? Questão 13. Dois irmãos gêmeos ganharam de aniversário 8 bolas de futebol, perdão, iguais, 6 camisas iguais e 10 caixas de chocolates também idênticas. De quantos modos se pode dividir esses presentes entre os dois de forma que cada um receberá pelo menos 3 bolas, 2 camisas e 2 caixas de chocolate? Questão muito boa essa. Então, olha só, antes de começar a resolver a questão, vamos ver as possibilidades do seguinte, das bolas. Olha só. Ele tem 2 irmãos. Então, eu tenho, vou chamar aqui, que eu tenho a seguinte possibilidade. Gêmeo um e gêmeo 2. Vamos ver quantos pares eu posso separar de bolas para atender o enunciado? As bolas. Olha só. Vamos supor que o gêmeo um tem que ganhar 3 bolas no mínimo. Se um ganhar 3 bolas, o outro vai ganhar quanto? 5. Beleza? Também tem a divisão perfeita, que seria um dos gêmeos ganha 4 bolas, o outro ganha 4, para chegar a 8, tem 8 bolas, não é isso? E você tem o seguinte: o gêmeo um ganhar 5 bolas e o gêmeo 2 ganhar 3 bolas. Então, de acordo com o enunciado, para dividir as bolas, eu tenho uma, duas, 3 maneiras de dividir as bolas. Beleza? Agora, camisa. Né? As camisas. Como eu posso separar? Tem que ganhar no mínimo 2 camisas, só que eu tenho 4. Então, olha só. Se o gêmeo um ganhar 2 blusas, 2 camisas, o gêmeo 2 vai ganhar 4 para chegar a 6. Né? Se o gêmeo um ganhar 3 camisas, o gêmeo 2 vai ganhar 3 também, que é a divisão ideal, né? Meio a meio. E tem a possibilidade do gêmeo um ganhar 4 camisas e o gêmeo 2 ganhar 2 camisas. Então aqui eu não vejo uma outra possibilidade de divisão aonde pelo menos 2 blusas aí, tá? Então aqui eu tenho 3 possibilidades também. E agora é a caixa de chocolate. A caixa de chocolate é o seguinte: são 10 caixas e tem que ganhar pelo menos 2. Então, olha só. Um ganha 2, o outro vai ganhar 8. Confere? Um ganha 3, o outro vai ganhar quanto? 7. Um ganha 4, o outro vai ganhar 6. Um ganha 5, o outro vai ganhar 5.
Você concorda agora que só vou trocar a ordem desses pares? Não é isso? Ó. Agora, um ganha 6, o outro ganha 4. Um ganha 7, o outro ganha 3. E um ganha 8, o outro ganha 2 caixas. Que é pelo menos 2. Eu tenho que parar no 2 aqui. Beleza? Olha só. Agora, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Para a gente resolver essa questão, a parte final dela. Então, as bolas, eu tenho uma, duas, três possibilidades para a divisão das bolas. E as camisas, três possibilidades também. E a caixa de chocolate tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete possibilidades. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. 63 maneiras, gabarito letra E. Beleza? Questão 14. Dos números naturais de três algarismos, no nosso sistema de numeração, né, sistema de numeração decimal, quanto tem algarismos repetidos? Então, olha só. Primeiro, vamos aqui. Ó. O nosso algarismo ele vai de 0 até 9. Então, você tem 10 possibilidades, beleza? Sandro, quais são as restrições que eu tenho no meu problema? Então, minha primeira parte do problema, eu vou pensar o seguinte: é os algarismos distintos que ele pede aqui, né? Ele fala assim, ó, dos números naturais, ele quer saber quantos tem algarismos, os tem algarismo repetido. Então, o primeiro passo, eu vou achar todos os números naturais de três algarismos. Aqui eu estou achando todos eles. Só que tem um problema. Aqui eu vou pensar unidade, dezena, centena. Essa casa aqui não pode algarismo zero. Porque se eu começar, por exemplo, um número assim, ó, ele é um número de dois algarismos e não três. Então aqui não pode entrar o zero. Se aqui não pode entrar o zero, eu tenho o seguinte, deixa eu só apagar ali. Aqui eu tenho 9 possibilidades. Que de 0 até 9 eu tenho 10 possibilidades. Já que eu não posso zero, eu tenho 9 possibilidades. Agora, já usei um. Né? Já usei um cara. E aqui eu quero, vou achar todos, né? Tantos distintos e não distintos. Então, aqui 9. Aqui sobraram quantas possibilidades? Pode todos de novo, Sandro? Pode todos eles. 10 possibilidades. E aqui também, 10 possibilidades. Então aqui eu estou achando todos os números de três algarismos, distintos e não distintos. Beleza? Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter 900 algarismos. 900 possibilidades, perdão. A segunda parte é achar todos os números distintos de três algarismos. Todos os números distintos de três algarismos. Então, aqui eu vou começar por 9 novamente. 9. Devido a não poder entrar o zero. Agora, aqui, ele pode o zero. Mas quem é que não pode? O número que eu usei aqui. Então, das 10 possibilidades, eu usei, exceto o zero, eu usei uma dessas aqui. Ó. Dessas 9 possibilidades. Do outro 9, eu usei um aqui. Eu não posso usar mais. Vamos supor que eu usei aqui o algarismo 5. Aqui eu não posso usar o 5, mas eu posso usar o zero. Então aqui volta a ter 9 possibilidades. Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu só apagar aqui. Agora, eu já usei uma, duas possibilidades. Eu tinha 10, já usei duas, sobraram 8 possibilidades que eu vou preencher aqui. Aqui eu tenho 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8 dá 648. Tranquilo? E agora, o terceiro e último passo é achar que tem algarismo repetido. Se do total de números de três algarismos eu retirar o que não tem algarismo repetido, vão sobrar o que tem algarismo repetido, que vai dar 252. Tranquilo? Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 15. Usando-se 5 dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem repeti-los, quantos números pares podemos formar? Olha só, você tem aqui, ó,
Um número com 5 algarismos. Não, usando 5 algarismos. 2, 3, 4, 5. Então, ele usando 5 algarismos. 2, 3, sem repetir, quantos números pares podemos formar? Sandro, qual é o lugar mais restrito? Aqui. Para o algarismo ser par, para o número ser par, o algarismo da unidade tem que ser o número par. Então aqui eu posso usar o 2, ou o 4, ou o 6. Eu tenho três maneiras de preencher essa casa. Três. Deixa eu só voltar aqui, perdão. Três maneiras. Vou olhar esse três. O princípio é multiplicativo, que eu tenho que ter os três algarismos, os cinco algarismos, perdão. E o que acontece agora? E sem repeti-los, ou seja, algarismos distintos. Um número que eu usei aqui que eu não posso usar mais. Por exemplo, vamos supor que eu usei o 4. Não posso usar mais ele. Sobraram o 2, o 6, o 1, o 3, o 5 e o 7. Então aqui, nessa casa, eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 5, o 6 ou o 7. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades aqui. Seis possibilidades. Beleza? Vamos supor que dessas seis possibilidades eu usei o algarismo 5. Eu não posso usar mais ele. Então aqui eu posso usar quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Que seria o algarismo 1, 2, 3, 6 e 7. Aqui vamos supor que eu usei o algarismo 6. Então sobraram para essa próxima casa uma, duas, três, quatro possibilidades. Ou seja, eu tinha um, dois, três ou um, sete. Vamos supor que eu usei o 7. Sobraram quantas possibilidades? Três. Pode ser o 1, o 2 ou o 3. Beleza? E agora vamos multiplicar tudo. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 aqui, ó. Vezes 3, 360. 360 vezes 3 dá 1080. 1080. Gabarito letra A. Beleza? Ó, vamos para a questão 16 ali, que fala o seguinte nela. Na questão 16 nós temos o seguinte. Quantos números naturais pares de três algarismos distintos existem? Então, olha só. O número tem três algarismos, ele tem que ser par. Mas aí você tem um problema. Para ser par, 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos supor que aqui eu usei o algarismo 2. Sobrou 0, 4, 6 e 8. Só que aqui também não pode ser o 0. Então tem um problema, cara. Tem um problema para usar o 0. Se eu usar o 0 aqui, tranquilo. Mas se eu não usar, está causando um problema, está causando um impasse. Então temos um impasse aí na questão. E você pode tirar esse impasse da seguinte maneira. No primeiro passo, eu vou achar todos os números naturais distintos de três algarismos. Todos os números naturais distintos de três algarismos. Lembrando que o nosso sistema de numeração decimal vai do 0 até o 9. Então eu tenho 10 possibilidades. Porém, aqui não pode 0. Então é 9. Depois 9, porque eu posso usar o 0 e depois tem 8. Beleza? Que eu usei uma, duas, para chegar a 10, faltam 8 possibilidades. Tá? Então aqui foi 9, porque não podia o 0. E aqui, sabe aqui não seria 8 não? Não, porque eu tenho 10. Já usei um aqui, agora pode o 0, e os que eu não usei ainda. Tá? Fazendo essa multiplicação que nós fizemos hoje, deu 648. Tá? Segundo passo. Eu vou achar todos os números naturais ímpares de três algarismos e distintos, tá? Para ele ser ímpar, aqui só pode 1, 3, 5, 7 e o 9. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Beleza? 5 possibilidades. E agora temos um detalhe a ser feito. Aqui eu não posso usar o 0. O 0 eu não posso usar. E nem o algarismo que eu usei aqui. Tá? Então eu já usei 1. Sobraram 9 possibilidades. Não posso usar o 0. 8 possibilidades.
Essa daqui vai ser 7? Não, calma. Vamos pensar. Olha só. Vamos supor que eu usei o 7 aqui. E aqui eu usei o algarismo 2, por exemplo. Vamos supor que eu usei o algarismo 2. Só exemplo aí, o 2. Aqui sobraram quantas possibilidades? 8. Por que 8, Sam? Eu posso usar o 0, eu posso usar o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Eu não posso usar nem o 2 que eu supostamente usei aqui, e nem o 7 que eu tinha usado na unidade simples. Beleza? Então aqui eu tenho 8 possibilidades também. Deixa eu só apagar aqui, tá? Então agora eu vou multiplicar tudo, ó. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 8, 320. Beleza? 320 aí. Agora, o que você vai fazer? Olha só. Meu terceiro passo é: qual é a nossa pergunta? Achar os pares de três algarismos e distintos. Ó, no primeiro passo eu tenho 648, que são todos os números distintos dos algarismos. Se eu retirar os números ímpares, sobrarão quem? Os pares e distintos, tá? Então, vai dar 328 gabarito letra B. Não se assuste, tá? Na combinação existe mais números pares do que ímpar, tá? Vamos para a próxima. Questão 17. Quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000, compostos por algarismos distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Beleza, cara, olha só. Nós temos um número com 4 algarismos, porém, um algarismo é fixo. Esse cara aqui, ele não pode ser maior que 2. Ele tem que ser entre 2.000 e 3.000. Então aqui só tem uma possibilidade. Que possibilidade é essa? O algarismo 2. Já que é distinto, o 2 eu não posso usar mais. Vou cortar ele aqui. Então sobraram o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Totalizando 8 possibilidades para usar aqui. 8. Então olha só. 8. Desse 8 eu usei 1. Vai sobrar quantos? 7 possibilidades. Tem um 7. Usei 1. Sobraram quantos? 6 possibilidades. E agora eu vou multiplicar. 8 vezes 6. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 vai dar 336. Gabarito letra E. Beleza? Vamos para o próximo ali, ó. Questão 18. Questão 18, né? Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e 6, perdão, sem repeti-los, podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 3.200. O valor de x é... Então, olha só, vou dividir a questão em duas partes. A primeira parte vai ser a seguinte. Perdão, vou dividir o seguinte. Começando por 3, né? Porque aqui, começando por 3, e pode ser maior que 3.000. Então, olha só. Aqui eu tenho uma possibilidade, que é o algarismo 3. Agora aqui, eu posso o algarismo 2, o algarismo 4, 5 e 6. Que é, sendo 2 ou 4, 5 e 6, é maior que 3.200. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Porém, aqui eu posso o algarismo 1 e vamos supor que aqui eu usei o algarismo 5. Eu posso 2, o 4 e o 6. Aqui eu também tenho 4 possibilidades. Beleza? E agora aqui eu tenho 3 possibilidades. Então cuidado, tá? Na hora de fazer as possibilidades. Deixa eu apagar aqui, tá? Ó, aqui era 4, porque podia o 2, o 4, o 6 e o 5. Aqui foi sabe que aqui não é 3, porque aqui pode o algarismo 1. Aqui não podia o algarismo 1 e nem o algarismo 3, tá? E lembrando que esses números que a gente coloca aqui em cima, ó, 3, 4, 4 são possibilidades. Não é o número 4, são 4 maneiras de preencher essa casa. Nós vimos isso na aula, tá? Então, ó, 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48. 48 possibilidades. Agora, meu segundo passo é, aqui
eu só vou usar números maiores que 3. Aqui eu posso usar o 4, o 5 ou o 6. Tá? E eu tenho 3 maneiras de preencher essa casa. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Já usei um, sobraram quantos? 5, 4 de 3, né? Princípio multiplicativo, vou multiplicar tudo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Vezes 3, 180. Agora, se eu somar 48 mais 180, vai me dar o total aqui é 228, gabarito letra B. Beleza? Vamos para a próxima ali. Questão 19. Considere os números de 2 a 6 algarismos. Então eu quero achar os números com 2 algarismos, ou que tenha 3 algarismos, que tenha 4 algarismos, que tenha 5 algarismos e até 6 algarismos. Tá? E tem uma restrição. Quais são as restrições? Aqui só começa por número que ele fala ali, ó, tá vendo? Utilizando apenas 1, 2, 4, 6 e 8, quando os números são ímpares, começando com o dígito par. O último algarismo, ou seja, o último algarismo da direita, vai ser sempre ímpar para o número ser ímpar. Beleza? E aqui dentro nós temos o seguinte, ó. Você tem par, 2, 4 e 8. Ímpar você tem 1, 5 e 7. Beleza? Então aqui você tem 3 possibilidades para ímpar e 3 possibilidades para par. 3 vezes 3, 9. Então aqui eu tenho 9 maneiras por enquanto. Beleza? Agora esse cara aqui, ó. Aqui tem que ser ímpar, 3 possibilidades. Aqui tem que ser par, 3 possibilidades. E ele fala que os dias aqui, ó, quantos números ímpares dá? Tem que ser distintos, não é isso? Então, ó, já usei um ímpar, já usei um par. Sobraram quantos números? 4 dígitos ali, beleza? Aqui você vai ter o quê? 36. Confere, 36. Agora aqui, ó. Mesmo padrão, ó. Sempre começa por ímpar, né? O final é ímpar. E aqui o final é par. 3 possibilidades, porque eu tenho 3 números ímpares e 3 possibilidades porque eu tenho 3 números pares. Agora, é distintos, não é isso? Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar quanto? Ó? 3. Confere? Se você 3 vezes 4 vezes 3 é 36. 36 vezes 3 dá 108 aí. 108. Aqui o mesmo padrão, ó. Aqui tem que ser ímpar e aqui tem que ser par. 3 possibilidades para cada um deles. Aí depois você vai vir aquele critério. Já que é distintos, eu não posso usar mais. Já usei um ímpar, já usei um par, sobraram 4 números. Agora sobraram 3 e agora 2. Tá? Então esse cara aqui vai dar o dobro do anterior, que vai dar 216. E agora, mesmo padrão, ó. 3 e aqui 3. Porque tenho 3 possibilidades para ímpar e 3 possibilidades para par. E agora vamos tirando uma possibilidade, né? Não, tirando duas, né? Eu tinha 6 números, já usei um, 2, sobraram 4. Agora 3, 2 e 1. Aqui vai dar o mesmo valor que o anterior, 216. E agora vamos somar tudo. Agora eu somar aqui vai dar 216 mais 216, vai dar 432, 540, 585. 585. Somando tudo dá 585 possibilidades, gabarito letra D. Tá? Questão 20. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, podemos escrever espaço, né? Números pares de 4 algarismos distintos. Ele é distintos, então, par de 4 algarismos. Então, aqui só pode par. Aqui só pode o algarismo 2, 4 ou o 6. Então, para casa aqui das unidades, eu tenho 3 possibilidades. Já que é distintos, o número que eu usei eu não posso usar mais. Então, vamos supor que eu usei 4. Sobraram o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7. Então eu tenho uma, duas,
Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Se eu tinha cinco, agora eu vou ter quatro possibilidades. E agora três possibilidades. Princípio multiplicativo, vou multiplicar todo mundo. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 3, 180. Que opção desse 180? Gabarito letra B. Vou fazer a próxima agora. Questão 21, questão da banca e Decam, né? A banca aí que vai elaborar a prova do bombeiro e fala o seguinte: com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem repeti-los, podemos escrever n números de três algarismos maiores de 420. Olha só, vou dividir em dois casos aqui. O primeiro caso é, vou fixar o 4 aqui. Então aqui eu tenho uma possibilidade só. Então aqui eu posso ter o algarismo 2, o 3, o 5 e o 6. Sandro, por que aqui eu não posso ter o algarismo 4? Porque tem que ser distintos, sem repeti-los, tá? Então aqui eu tenho quatro possibilidades, tá? Vamos supor que eu use o algarismo 5. Aqui eu vou ter quantas possibilidades, Sandro? Aqui eu posso ter o algarismo 1, o algarismo 2, o 3 e o 6. Também tenho quatro possibilidades. 4 vezes 4 vezes 1, 16. Tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Agora, vou fazer o seguinte. Meu segundo passo vai ser. A minha restrição é aqui agora. Aqui só pode o 5 e o 7. Só números, 5 e o 6, perdão. Só números maiores que 4 aqui. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Beleza? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, não é isso? Vamos supor que eu usei o algarismo 5. Sobraram quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Tá? Que aqui começa com, vamos supor, 500 e alguma coisa, já é maior do que 400. 600 já é maior, tá? Então, agora eu tenho quantas possibilidades para preencher aqui? Quatro, tá? Multiplicando tudo, ó, vai dar 40. Somando 16 mais 40, vai dar 56 possibilidades. Gabarito letra D. Questão 22, Banco e Decam. Luana deseja substituir o hábito de tomar refrigerante por suco natural de fruta e consumir a cada dia da semana um único sabor de um grupo de 8 frutas diferentes. De quantas maneiras ela pode programar o consumo do suco no período de uma semana? Então, vamos supor que são 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela vai tomar suco, vamos supor, domingo, depois no sábado, e assim até ser 7 dias da semana aí. Beleza? Então, no primeiro dia, ela pode escolher 8 possibilidades. Depois, 7 possibilidades. Depois, 6, 5, 4, 3 e 2 aí. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 120. 120, 720. 40.320. 40.320. Beleza? Gabarito letra D. Aqui para a próxima aqui. Questão 23. Da Banca Decan também fala o seguinte. Uma determinada turma com 35 alunos está escolhendo seu representante e vice-representante. Olha só, nós temos representante e o vice-representante. Beleza? E agora ele fala o seguinte, ó, o número de maneiras possível para a formação dos representantes é. Então, olha só, para o representante, eu tenho 35 possibilidades. Mas quem é representante não pode ser vice. Então, para ser vice, eu tenho 34 possibilidades. E agora eu vou multiplicar isso. Então, vai dar 1.190, não é isso? Gabarito letra D. Vamos para a próxima. Questão 24. Banca e Decan. 6 pessoas, entre elas Roberto,
foram eleitas para comporem um grupo de trabalho. Na primeira reunião do grupo, através de registro em ata de reunião, será necessário escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário administrativo. Dessa forma, há um número de maneiras para o preenchimento dessas funções, de forma que o Roberto não seja o presidente. Então, você tem presidente, vice-presidente e, o primeiro secretário administrativo. Então, o sistema multiplicativo, aonde é o seguinte: você tem 6 pessoas, mas porém o Roberto não pode ser presidente, então aqui vai ser 5 possibilidades. Agora, para vice-presidente, eu tenho 5 também, porque a pessoa que é presidente não pode ser vice, porém o Roberto pode. Então agora eu tenho 5 possibilidades. E agora 4. Multiplicando aí, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. 100 maneiras de compor essa comissão aí. Gabarito letra A. Questão 25, Banca e Decam, fala o seguinte: um supermercado dispõe para a venda de 4 marcas diferentes de água mineral de 1,5 litro, ambas nas versões com ou sem gás. Então, existe 4 com gás e 4 sem gás. É isso que eu já percebi no enunciado. O número de maneiras que os clientes desse supermercado podem comprar 3 garrafas. Então, vai comprar 3 garrafas da seguinte maneira, é, sendo que pelo menos uma delas seja com gás e outra sem gás. Então, vou dividir em casos. O primeiro caso seria o seguinte: ele comprou sem gás, sem gás, por exemplo, e com gás. Atende enunciado. Só não pode ser as 3 sem gás ou as 3 com gás. Pode ser 2 sem gás, uma com gás, ou 2 com gás e uma sem gás. Percebeu isso? Então aqui, ó, tenho 4 maneiras, vezes 4 possibilidades, vezes 4 possibilidades. Tá? Então, multiplicando isso aqui vai dar o quê? 64. Você conseguiu perceber que a segunda possibilidade é idêntica a essa? Você podia multiplicar por 2 e percebeu isso. Então você pode ter assim, ó, com gás, com gás e sem gás. Beleza? Eu tenho 4 possibilidades e 4 aí, dando 64. Somando tudo, vai dar o quê? 128 possibilidades aí. Gabarito letra D. Tá? Questão 26, Banca e Decam. André reclama sempre que não tem roupa distinta para sair. Porém, possui 6 blusas, 4 calças, 3 pares de sapatos, 2 pares de tênis. A quantidade de maneiras distintas que André pode se vestir é. Olha só, ele vai colocar blusa, calça, sapato. Beleza? E depois blusa, calça e tênis. Beleza? Lembrando que nesse caso em específico, você podia pensar também o seguinte, que o número de, né, a maneira como ele pode calçar os pés, né, são 5 possibilidades. Você pode pensar assim também. Separar em casos para dar a mesma resposta. Colocar blusa, calça, sapato, blusa, calça, tênis, faz a possibilidade de soma. Ou você tem aqui, ó, 6 possibilidades para blusa e 4 possibilidades para calças e 5 possibilidades para vestir os pés aí. Para calçar os pés, né? Para ser mais exato aí. 5 possibilidades. Multiplicando isso aí, você vai ter 120. Tá? Ou você pode fazer 6 vezes 4 vezes 3, que daria 72. 6 vezes 4 vezes 2, que daria 48, mais 72, 120. Tá? Gabarito letra D. Vamos para a próxima ali. Questão 27, Banca e Decã, e fala o seguinte: uma determinada prova de um concurso público possui 5 questões de raciocínio lógico. Cada uma dessas questões possui 5 itens a analisar.
que devem ser julgados como correto ou incorreto. De quantas maneiras o candidato pode responder essas 5 questões? Então, olha só, ele tem 5 questões e as questões têm 5 itens. Então, a primeira questão eu posso responder de 5 modos, já que eu tenho 5 itens. A segunda questão, também com 5. A terceira, 5 itens. A quarta questão, 5 itens. E a quinta questão tem 5 itens aí. Então, de cada item eu posso escolher uma. Eu tenho 5 possibilidades. Para cada questão eu tenho 5. Então, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625, vezes 5, 3.125, gabarito letra D. Questão 28, banca IDECAM. Considerando os algarismos 1, 2 e 3, 5, 7 e 9, quantos números pares podem ser formados com 5 algarismos diferentes? Ah, então é 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Tem que ser par. Para ser par, aqui só pode ser o 2, não é isso? Só pode ser o 2, que é o único número par que tem ali. Então tem uma única possibilidade. Beleza? Já que é distintos, sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 5, 4, 3 e 2. Multiplicando isso aí, eu tenho 5 vezes 4, 20, 120. 120 possibilidades, tá? Então aqui esse 2 aqui, para indicar que aqui só tinha uma possibilidade do algarismo ser par. Então gabarito letra B. Vamos para a próxima. A questão 29 fala o seguinte. 4 bebês prematuros serão colocados, cada um deles, uma das 6 incubadoras disponíveis em uma determinada maternidade. De quantas maneiras pode ser feita a distribuição dos bebês nas incubadoras? Só. Eu tenho bebê 1, bebê 2, bebê 3, bebê 4. Então, o primeiro bebê ele pode ser alocado em até 6 incubadoras. Então, 6 maneiras de colocar o bebê 1. O bebê 2 agora tem 5 maneiras, porque ele não pode ficar na incubadora onde já tem o bebê 1. E o próximo bebê, 4. E o próximo, 3 aí. Você agora multiplicando, ó, 6 vezes 5, 30, 120, 360. 360 possibilidades, gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima agora. Indique a quantidade de números pares de 3 algarismos. Ó, ele quer par de 3 algarismos sem repeti-los, então tem que ser distintos. Ó. 1, 2, 3. Tranquilo? Aqui só pode o algarismo 2 ou o 4. 2 ou 4. Então aqui tem 2 possibilidades. Princípio multiplicativo, beleza. Sem repetir, já usei um, por exemplo, usei o 4. Sobrou 1, 2, 3, 4 opções. 4, agora 3. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 maneiras aí, gabarito letra D. Beleza? Questão 31 é uma questão da banca aí que vai elaborar um concurso do Guarda Municipal de Duque de Caxias, que fala o seguinte, ó, banca e DIB. Em um restaurante são servidos diversos pratos, porém, às quartas-feiras é ofertada uma promoção que agrada muito ao público. O cliente pode escolher uma combinação de entrada, tem entrada, prato principal e sobremesa. A seguir, podemos ver na tabela os pratos que podem ser selecionados. Tem aqui a tabela, aí está aqui. Sabendo que o público pode escolher apenas um item de cada tipo de prato, ou seja, entrada, tenho 3 possibilidades, só um tipo eu posso escolher. Prato principal, tenho 3 disponíveis, eu posso escolher somente um. E da sobremesa, o mesmo padrão. Tranquilo? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Então vamos lá. Sabendo que o público pode escolher apenas um dos itens, tá? Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as possibilidades de combinações. Então, olha só, para entrada, eu tenho uma, duas, 3 possibilidades. Para o prato principal, eu tenho feijoada, camarão empanado ou peixe frito. 3 possibilidades. E para a sobremesa, 3 possibilidades. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 27 combinações aí, gabarito letra B.
Questão 32, banca IDIB aí, fala o seguinte: a iniciativa de uma placa de carro comum aos países do bloco sul-americano buscou facilitar a circulação e a segurança e garantir a existência de uma base de dados conjunta, a fim de inibir falsificações e auxiliar na fiscalização das fronteiras. O Brasil informou oficialmente que deu início à utilização da placa Mercosul, adotando o código alfanumérico, letra, número, conforme o exemplo da figura abaixo. O anúncio ocorreu na 110ª reunião do Grupo Merco Comum, realizado no dia 7 e 8 de novembro em Montevidéu. Está aqui o modelo de uma placa e fala o seguinte: essa é a alternativa que apresenta o número de placas distintas possíveis nesse formato, que não haja repetição nem com as letras e nem com os algarismos. Então, olha só. Então você tem assim, ó, letra, 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 né? Aqui, ó, letra, letra, letra. Número, letra, número e número. O nosso alfabeto ele tem 26 letras. Então eu posso usar aqui, ó, 26, 25, 24. E aqui na outra letra 23. Por quê? As letras eu não posso repetir. Beleza? E ele fala pra gente que os algarismos aqui, tá vendo? 9 algarismos do sistema de numeração. 9, não 10, tá? 9. Cuidado, ele falou pra gente. Vamos para esse multiplicativo. Aqui eu tenho 9 possibilidades. Agora eu vou ter 8 e depois o quê? 7. Tá? Você fazendo essa multiplicação toda aí, você vai achar 180.835 180 milhões, 835.200 placas aí, tá? 180 milhões, 835.200 placas, gabarito letra B, beleza? Vamos para a questão 33. Fernando quer ir ao parque, mas não sabe que roupa usar. Ele dispõe de 3 camisas, 2 regatas, 3 bermudas, 3 tênis, 2 chinelos. Além disso, Fernando não gosta de usar regata com tênis. Então, beleza. Assim como eu não gosto de combinar camisa com chinelo. Então, tranquilo, olha só. Primeiro, então, vou dividir a questão em duas partes, para atender aí o que o Fernando faz. Então, olha só. Se ele colocar regata, ele tem que usar necessariamente o que, ó? Tênis, não é isso? Deixa eu ver aqui. Regata, não, tênis não, chinelo. Chinelo, beleza. Então, olha só, ele tem duas regatas. Bermuda, tanto faz. O problema é entre camisa e chinelo, tá, beleza? Então, assim, ó, o que que ele fala, ó? Sabendo que ele não pode ir sem camisa, bermuda e nem descalço ao parque. Uma das maneiras diferentes que ele tem para se vestir é igual a. Então, olha só, ele fala que quando ele não gosta de combinar camisa com chinelo. Então, regata, ele usa chinelo. Então, ele tem duas regatas e quantos chinelos? Dois chinelos. E bermuda, não importa, né? Então, aqui, três bermudas. Multiplicando isso aí, você vai ter um total de 12 maneiras aqui. Agora, se ele for de camisa, ele não vai de chinelo, necessariamente ele usa tênis. Beleza? Então, aqui nós temos três possibilidades para camisa, três possibilidades para a bermuda e três possibilidades para o tênis, aí totalizando 27. E agora, somando as possibilidades, 39 maneiras de se vestir para ir ao parque aí, gabarito letra C. Beleza? Questão 34. Deseja-se colorir os 6 triângulos da figura com cores diferentes. Então, não posso repetir as cores. Dispõe-se de 7 cores, um número de maneiras diferentes
de conseguir o que se deseja é. Olha só, você tem aqui um, por exemplo, eu posso começar por aqui pintando. Tem uns 7 maneiras. Agora aqui, 6, 5, 4, 3, 2. Então temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então aqui eu tenho 6, 24, 120, 120, 720, tenho 7 vezes 720. Vai dar 0, 4, 5.040, gabarito letra C. Beleza? Questão 35, né? Uma questão aí do bombeiro militar do Piauí, né, para soldado, e fala o seguinte: uma executiva foi selecionada para representar sua empresa em uma reunião internacional. Na hora de montar sua mala, ela escolheu alguns itens para levar: 4 tipos de calça, 8 tipos de blusa, 3 tipos de pares de sandália, 2 tipos de pares de brinco, 3 perfumes e 2 casacos. Para a primeira reunião, ela usou apenas um dos 4 itens citados. Além disso, quanto ao perfume, a executiva decidiu utilizar nessa reunião uma ou nenhuma das opções existentes. O mesmo critério ela adotou em relação ao casaco, de quantas formas diferentes a executiva pode se arrumar. Então, olha só, vamos pensar o seguinte: cuidado para você não dar mole e você vai fazer as primeiras combinações e você vai achar uma opção, só que não é ainda. Então, cuidado, olha só. Meu primeiro passo é: ela usou a calça, ela usou blusa, ela usou par de sandália, ela usou um tipo de brinco, ela usou o perfume e ela usou o casaco, beleza? Então ela tem 4 calças, vezes 8 blusas, vezes 3 pares de sapato, que ela pode escolher um dos 3. Ela tem a possibilidade de escolher brinco até 2 pares aí, né? Tem 2 pares, ela pode escolher um. A mesma coisa com o perfume, ela levou 3 possibilidades. E aqui ela levou 2 possibilidades para o casaco. Quando você faz essa multiplicação, você tem, ó, 32. Aqui você vai achar 1.152. Aí você marca a letra D e acha que acertou. Não, cara, olha só a parte final. Ela pode usar aqui, ó, vou chamar aqui de perfume, C e o casaco. Ela pode usar o perfume ou não usar o perfume. Ela pode usar o casaco ou não usar, ou pode usar os dois. E a segunda possibilidade seria o seguinte: ela usou a calça, com certeza. Ela pode usar a blusa, tem 8 possibilidades. Ela pode usar o, a sandália, 3 possibilidades. E agora vem para o brinco, 2 possibilidades. Isso aqui é padrão, isso aqui sempre ela vai usar. Agora, o perfume e o casaco fica a critério. Ela pode não usar o perfume, mas pode usar o casaco. Ela não usou o perfume, mas usou o casaco. 2 possibilidades. Beleza? Então agora você vai ter aqui, ó. 4 vezes 8 dá 32, vezes 3, 96, vezes 4. 4 vezes 6, 24, ficam 4 vão 2. 4 vezes 9, 36, 38, 384, tá? 384. Uma outra possibilidade é ela fazer o seguinte, ó. Vai ser o seguinte, ó. Ela usou uma das blusas, ela usou, né, não, uma das calças, ela usou uma das blusas, ela usou uma das sandálias, tem 3 possibilidades, ela usou um dos brincos, porém ela não usou o casaco, mas usou o perfume. 3 possibilidades. Então nós vimos que do 4 até chegar a esse 2 aqui dá 192, né? Vezes 3. Tá. Aqui vai dar 576, né? 576. Só que ainda
tem mais um caso. Que caso é esse, Sandro? Ó, o enunciado fala que ela tem que pelo menos usar um tipo de perfume ou usar um casaco? Não, ela pode usar ou não usar, tá? Então, feito aqui, eu vi, ela usou só casaco e não perfume, usou perfume e não usou casaco, ainda tem a possibilidade de ela usar a blusa, porque é obrigatório, calça também ela tem que usar, necessariamente, uma das sandálias, um dos pares de brinco, porém ela pode optar por não usar nem casaco e nem perfume, que tem esse caso aqui, que tá 192, tá? Então, se você olhar, ó, tudo isso aqui aparece, tá vendo? Nos nossos casos, ó, todos eles. A, B, C, D. Eu vou somar tudo. Quando a gente soma tudo, dá um total de 2.304. Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Então, ó, chegamos ao final da nossa aula de princípio fundamental da contagem. Serve tanto para o bombeiro quanto para o guarda municipal aí de Duque de Caxias. Qual a nossa próxima aula? Permutação. Beleza?